Olá, turma! Vamos à sequência à nossa aula agora falando sobre os modelos de estado de bem-estar social. Modelos de estado de bem-estar social. A despeito da semelhança entre as condições econômicas dos diversos países em que floresceu o estado de bem-estar social, os modelos adotados por cada um deles diferem significativamente. Os tipos de benefícios e serviços oferecidos, as formas de sua provisão, bem como de seu financiamento, variam bastante de um contexto nacional para o outro, o que tem levado os analistas do campo a procurar entender essas diferenças e os fatores que as determinam. O cientista social Spingarn estudou os arranjos de proteção social de um conjunto de 18 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Alemanha, Austrália, a Áustria, a Bélgica, Canadá, Dinamarca, os Estados Unidos, a Finlândia, França, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça, que faziam parte aí na época da pesquisa do Spingarn, 1990. Através dessa pesquisa, o Spingarn concluiu que os modelos se distinguem ou se assemelham em 3 aspectos básicos. A saber, o grau de participação do Estado nas despesas com a proteção social, o grau de abrangência da cobertura aos cidadãos e o grau de proteção que o sistema oferece ao trabalhador, garantindo-lhe condições básicas de sobrevivência, independentemente dele possuir ou não um emprego. A esta última variável ele chamou de grau de descomodificação da força de trabalho. Podemos entender descomodificação como um neologismo derivado da palavra inglesa commodity, que significa, no âmbito do comércio, uma mercadoria barata. Segundo Spingarn, o capitalismo industrial teria transformado o trabalhador assalariado em commodity, ou seja, uma mercadoria barata, na medida em que a sobrevivência do trabalhador dependeria inteiramente dos ganhos obtidos por ele com a sua força de trabalho, ou seja, do seu salário. A descomodificação se dá quando o indivíduo tem acesso aos bens e serviços de que necessita para a sua sobrevivência, através do Estado enquanto um direito social. Desta forma, ele não necessita comprá-los com seu salário, o que lhe garante maior poder de barganha em suas negociações relativas a emprego e renda. A garantia de direitos sociais mínimos aos trabalhadores permitiria a estes, segundo essa ótica, valorizar a sua força de trabalho. Daí a ideia de descomodificação. Diante do exposto, cabe elencarmos as variáveis existentes para a identificação do índice de descomodificação. São elas: pensão mínima enquanto percentual dos ganhos de um trabalhador normal para uma pessoa, taxa bruta de reposição de uma pensão padrão para uma pessoa, número de anos de contribuição requerido para fazer jus ao benefício, alíquota do valor da pensão que é financiada pelos indivíduos, alíquota de contribuição individual. Quanto maior o valor deste índice, maior é, segundo essa tese, a capacidade de um sistema de seguridade social de emancipar os indivíduos de sua dependência do mercado. De acordo com Spingarn, o sistema de proteção social também varia conforme a quantidade de pessoas cobertas e os critérios utilizados para incluí-las ou excluí-las de tal cobertura. Neste sentido, os estados de bem-estar social podem ser universalistas, ou seja, atendem a todos indiferenciadamente, corporativos, ou seja, restrito a corporações profissionais, ou residuais, isto é, focalizados em alguns beneficiários, geralmente os mais necessitados, os mais pobres, os mais velhos, as crianças ou os portadores de deficiência, por exemplo. Destes, o sistema exige que comprovem sua necessidade através de testes de meios. Spingarn calcula então uma taxa média de universalidade de diversos benefícios como saúde, aposentadorias e pensões e seguro-desemprego, para cada um dos países a qual expressa o grau em que cada sistema de proteção cobre seus cidadãos. Por fim,
o grau de participação do Estado nas despesas com a Seguridade Social seria, no entendimento de Spingarden, um terceiro aspecto a explicar a variação dos regimes de proteção social. Este índice expressaria a relação entre financiamento público e privado de um sistema e, afinal, o grau de efetivo esforço de proteção de uma determinada nação. A partir da análise dessas variáveis, nos diversos países selecionados, Spingarden conclui que haveriam 3 modelos de estado de bem-estar social, os quais ele chama de regimes. O regime social-democrata, o regime ou os regimes conservadores e o regime liberal. O regime social-democrata apresentaria grande capacidade de descomodificar a força de trabalho, contribuindo fortemente para a desproletarização do trabalhador. Também apresentariam os maiores índices de universalidade. É nestes países que ocorre a maior participação do Estado no gasto com a Seguridade Social. Os países identificados com este regime são Suécia, Dinamarca, Noruega e a Finlândia. Os regimes conservadores. Os regimes conservadores são aqueles que apresentam taxas médias de descomodificação da força de trabalho. Quanto à universalidade da provisão de serviços sociais, embora a maioria dos cidadãos esteja coberta, essa cobertura se dá pela via corporativa, ou seja, a partir de sua inserção no mercado de trabalho, segundo sua categoria ocupacional. Isso significa que, para obter proteção, o indivíduo precisa estar empregado e seus benefícios e direitos dependem de sua profissão ou emprego e do sindicato ao qual ele está vinculado. Trata-se de um modelo bem semelhante àquele introduzido por Bismarck na Alemanha no final do século XIX. O maior problema deste arranjo é que ele gera significativas diferenças entre os direitos sociais dos indivíduos em função de sua categoria profissional, bem como entre os incluídos e os excluídos do mercado de trabalho. Nestes países, a participação percentual do Estado no gasto com benefícios sociais também é alta, mas neste caso, isso se deve principalmente ao expressivo gasto realizado com o pagamento de benefícios a funcionários públicos, dos quais o Estado é o patrão. Observa-se também grande participação do financiamento privado a benefícios sociais, tais como aposentadorias e pensões complementares, que são instituídos pelas próprias categorias profissionais. Os países identificados com este regime são a Alemanha, a França, a Bélgica, a Áustria, Países Baixos, a Itália e a Suíça. Já o regime liberal, ele se caracteriza por baixos índices de descomodificação da força de trabalho, reduzida universalidade dos benefícios, tá? Com o predomínio do uso de teste de meios, teste de pobreza, para o acesso dos cidadãos a eles, uma baixa participação do Estado nos gastos e alta participação dos esquemas privados no financiamento dos serviços de proteção social. Os países identificados com este regime são Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e, a partir da reforma dos anos 80, o Reino Unido. Para uma melhor compreensão do que abordamos até aqui, vamos analisar o quadro 1, que traz de forma sintética, segundo Spingarden, os modelos de Estado de proteção social. Bem, neste quadro verifica-se, né, nas colunas, nós temos aqui o regime social-democrata, na primeira coluna, na segunda coluna, na verdade, na terceira o regime conservador e o regime liberal. E as variáveis, tá? Se nós analisarmos, por exemplo, no regime social-democrata, a variável, o grau de descomodificação, tá, é alto, o grau de universalidade também é alto, o grau de participação do Estado também é alto. Agora, se nós pegarmos lá no outro extremo, lá no regime liberal, nós vamos verificar que tanto o grau de descomodificação, quanto o grau de universalidade, quanto o grau de participação do Estado, são aí tidos como baixos, segundo aí essa pesquisa do Spingarden. Ao explicar as diferenças entre essas tipologias, Spingarden afirma que elas se devem, em grande medida, às distintas trajetórias históricas destes países, especialmente no que diz respeito à evolução do seu mercado de trabalho, bem como das suas relações trabalhistas e sindicais.
Aponta também para a grande importância da existência ou não de partidos políticos ligados aos sindicatos na determinação aí dos modelos. Assim, a Suécia, um expoente do regime socialista, seria o seu padrão de proteção social explicado pela força do Partido Social Democrata naquele país, em sua íntima relação com os poderosos sindicatos de trabalhadores daquele país. Já o regime de proteção minimalista dos Estados Unidos seria determinado pela fragilidade do movimento sindical americano e também a sua pouca ligação com os partidos políticos. Estes países, mesmo tendo sido posteriormente governados por partidos políticos de esquerda, não lograram reverter os arranjos corporativistas já consagrados por aquela tradição. O modelo de Spingardes, aqui esquematicamente reproduzido, atribuiu forte poder explicativo a fatores políticos na determinação das diferenças entre os tipos de estado de bem-estar social, identificando a influência de 3 variáveis específicas: o padrão de formação da classe trabalhadora, o processo de construção de coalizões políticas durante o florescimento da sociedade industrial e a herança recebida por cada sociedade relativa à hierarquia de seus grupos de status e à distribuição de privilégios entre estes. Spingardes busca oferecer uma alternativa às teorias do estado de bem-estar social que o explicam apenas como resultado do poder de mobilização da classe trabalhadora, realçando a importância da mediação deste poder, seja pelas instituições políticas, parlamentos, partidos e competição eleitoral, seja pelas instituições sociais, formais e informais, como os sindicatos e os grupos de status que refletem a estratificação social dos diversos países. Bom, turma, chegamos aqui ao final da nossa aula. Tá? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.